Volume no 11 está começando mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela. Chamei um grande convidado, Roberto Barros. Então a gente vai falar sobre várias coisas, carreira, influências musicais e técnicas de guitarra. Então como é que você se descreve aí? Quem que é o Roberto Barros? Bom, meu nome é Roberto, é um prazer estar contigo aqui, João. Sou guitarrista há mais de 20 anos. Legal. Atualmente toco com o vocalista Edu Falaschi. Uhum. E também na banda tributo ao Iron Maiden do Achilles Christer. Legal. Resolvi falar sobre algumas coisas aqui que eu acho que pode ser muito pertinente pra quem tá começando a tocar guitarra. Fala tipo assim, Roberto Barros, aquele cara que tem uma técnica muito legal no metal, e aí vai ver se surpreende quando descobre que você já aprendeu muito com jazz, com outros estilos musicais, tem influências vindo de vários lugares. Então, eu tenho uma pergunta que é o seguinte: como que você enxerga a sua linguagem como guitarrista e o que esses outros estilos adicionaram pra você em relação ao metal? Você aprendeu esses estilos pra tocar eles separadamente, ou quando você toca o metal, por exemplo, você consegue tirar proveito dessas outras influências suas musicais? Legal. Cara, na verdade, quando eu comecei a tocar jazz, foi uma coisa meio que obrigatória, porque eu tinha que aprender pra desenvolver, né? Porque na época eu tocava já umas coisas técnicas e tudo mais. Uhum. Eu pensei, bom, pra eu ir mais fundo, eu preciso aprender sobre harmonia, aprender sobre improvisação por acorde. Uhum. E o único lugar e estilo que eu poderia desenvolver isso seria no jazz, bossa nova, então começou por isso, né? Entendi. Mas depois no futuro eu fui perceber a importância de ter estudado isso, porque eu consigo aplicar isso nas coisas que eu toco mais de rock, nos arranjos, nas minhas músicas ou nas bandas que eu faço parte. Acaba que esse conhecimento jazzístico mais aprofundado de música, ele acaba entrando, porque você consegue colocar isso tanto de forma implícita e também de forma ali mostrando realmente, né? Por exemplo, se você vai tocar um heavy metal e você quer colocar umas raízes mais brasileiras, você sabe a direção, você sabe para onde ir, então é muito importante esse conhecimento teórico. Interessante. Mas você não tem que ter uma certa experiência pra conseguir diferenciar os dois? Saber quando você não tá forçando a barra, tentando tocar um estilo no outro. Então, tipo assim, tô tocando um metal, tô tocando um rock, mas eu tô com uma vontade de colocar algumas dissonâncias, algumas extensões que eu não sei se vai dar certo. Você tem que ter uma certa experiência e uma certa visão sobre como que isso funciona num estilo que não foi feito pra tocar essas notas, digamos assim. Isso é uma coisa que você adquire com o tempo. Geralmente, quem começa a estudar as duas praias, é bem comum que você acaba por poluir uma delas, ou não soe natural. Exato. Isso é uma coisa que acontece muito. Às vezes, eu vejo isso muito por aí. Eu também já passei por essa fase, né? Que é a fase que você aprende as coisas, por exemplo, se você é um roqueiro, aprende as coisas no jazz, você quer, por todos os motivos, aplicar tudo isso no heavy metal. E às vezes não soa tão bem, porque a linguagem heavy metal é uma linguagem muito específica, assim como a linguagem jazz é uma linguagem muito específica. Mas hoje, né, depois de tantos anos estudando isso, eu passei 10 anos tocando só jazz, e antes eu tocava heavy metal, e depois voltei a tocar só heavy metal. Legal. Então eu consigo colocar exatamente até o ponto permissível e consigo fazer com que soe natural. A experiência de tantos anos e tantos anos de estudo acaba te colocando já numa situação mais favorecida, de saber quando colocar. Talvez quando eu tinha meus 20 anos, com certeza eu não tinha essa experiência. E é isso que eu tô imaginando. Quais são esses passos que você dá de dica de como começar a interligar, sabe, esses dois mundos? Igual você disse, geralmente alguém vai ter uma linguagem de um estilo e, tipo, quando você vê que o cara tá querendo alcançar um pouco esse outro estilo, você fala, tipo assim, cara, tá ficando um pouco forçado isso. A linguagem desse cara não é nesse estilo. O que você indica pra quem não tem essa manha e pra quem tá querendo abraçar essas duas coisas? Porque pode ser difícil pra identidade de um músico falar, tipo assim, cara, eu não acredito que eu vou ter que escolher entre essas duas coisas que eu amo tanto. Mas você não necessariamente precisa escolher só uma. O que você acha? Se eu fosse dar uma opinião extremamente sincera, eu diria assim, não estude as duas coisas pensando em trabalhar nas duas ao mesmo tempo. Eu diria, escolha um estilo, que é aquele estilo seu, que você vai se diferenciar, que você vai fundo. Legal. E o outro é uma base de estudos, é uma base para você continuar estudando, para você continuar desenvolvendo, mas eu não recomendo que, por exemplo, o cara estude as duas coisas de forma igual, entendeu? Entendi. Pelo menos na primeira fase ali como músico, nos primeiros 10 anos, eu tenho a sensação que não vai ficar bom nem em um, nem em outro, assim, porque eu sou um cara muito organizado, estudioso,
E eu tentei isso por muito tempo e eu sinto que você acaba ficando em cima do muro e você não fica nem tão top nisso, nem tão top na outra coisa. Sim, sim. Eu prefiro dizer o seguinte, pô, o cara quer ser jazzista, ele tem que virar a chave. Ele quer ser um cara do Fusion, ele tem que virar a chave. O que é virar a chave? É deixar de ouvir heavy metal, é focar naquilo, entrar de cabeça naquilo. E mesma coisa o contrário. Agora, dá pra você desenvolver muito bem um estilo, por exemplo, heavy metal, e você ter uma base de estudos em uma proporção muito menor, mas ter. Então, por exemplo, eu sempre estudei jazz, mas a partir do momento que minha carreira voltou ao metal, eu virei a chave de novo. Então, muda tudo, desde o que você ouve ao jeito que você abafa. Então, quando você fica nas duas coisas, acaba ficando uma coisa meio... Mais ou menos os dois mundos. Você não entende 100% os dois mundos. Exatamente, cara, exatamente. Legal. Esse é um papo que é interessante porque às vezes a gente tá atrás de versatilidade, de ser um cara completo, e a gente faz muito de nada. Ou a gente faz, né? A gente tenta abraçar tudo e acaba não saindo muito porque a gente não chegou a desenvolver uma identidade de tipo assim, agora que eu tô bom nisso, eu vou pro próximo passo. Isso me traz uma pergunta muito interessante, porque eu vejo muita gente falando em termos de técnica, que, você segura a palheta do jeito que você gosta, você faz isso do jeito que você gosta, não tem diferença, e cada um vai do seu jeito. Então você tem desde o Marty Friedman, que vai segurar fazendo uma âncora com a mão, vai fazer uma coisa totalmente estranha, ou talvez comparando a um outro guitarrista, um Kiko Loureiro, que vai segurar na pontinha da palheta. Você já tem outros que vai segurar a palheta toda a posição, você vai ver uns que vai inclinar, uns que vão tocar rente ao braço, e que vai de pessoa para pessoa. E acompanhando seu conteúdo, eu percebo que você é um cara que foi atrás de pesquisa, de tentar achar o que é o mais ergonomicamente e em termos de aerodinâmica correto. Então você enxerga mesmo que, por exemplo, para você tocar algo com eficiência, você precisa tocar do jeito mais efetivo, não é tanto de gosto pessoal, você sente isso? Completamente, cara. Completamente. Isso é uma das coisas assim que eu mais defendo hoje em dia. Bom, eu vou dar minha visão então de posicionamento. Vamos lá. Eu vou defender minha tese aqui, beleza? Beleza. Até porque você pesquisou, você foi atrás disso pra provar que existe uma maneira certa de tocar. Exato. Vamos lá. Primeiro que a gente é um instrumento muito novo. Guitarra é um instrumento extremamente novo comparados a instrumentos do período romântico, pós-romântico, enfim. Então a guitarra é um instrumento jovem, é um instrumento adolescente, não é como a escola erudita que tiveram centenas de grandes mestres. Então é uma escola, a guitarra existem centenas de grandes mestres também, mas ela é diferente, ela não é, por exemplo, você pega um violinista, existiram os caras considerados os melhores no tipo de arcada, não sei se é arcada que fala, mas do tipo que faz com arco, Exato. De um jeito ou de outro. Então o jeito deles encararem a música é muito diferente do nosso. Então, por isso, gera-se muita romantização de como deve-se levar alguns tipos de técnica. E eu defendo que a técnica de palhetada alternada, ela é a técnica mãe do guitarrista. Se você tem uma boa palhetada, o seu sweep picking vai ser ótimo. O seu economy picking vai ser ótimo. O seu hybrid picking vai ser ótimo. Ou seja, todas as técnicas que são derivadas da palhetada alternada, se você tiver uma palhetada alternada boa, essas técnicas que derivam da palhetada serão boas também para você. Então esse é o primeiro ponto da tese que eu defendo. Com isso em mente, você tem que ter uma palhetada incrível. Isso aí, estamos falando de um músico profissional. Então você tem que desenvolver uma palhetada incrível. Ok. Agora o que eu quero dizer é o seguinte. Como somos um instrumento super novo, adolescente... Com certeza. A gente tem o quê? Pouco mais de 100 anos de existência? Exatamente. Vou colocar aí de 60 pra cá, então é muito pouco. Isso, e com um efeito que fez tanta diferença pra guitarra como a gente conhece hoje em dia, que foi a distorção sendo descoberta lá pela galera da época do Hendrix. Então, a guitarra não foi a mesma depois daquela época. Exatamente, então é tudo muito novo, muito novo. Quando a gente fala de um século, meu, isso não é nada. O que eu quero dizer é o seguinte, não existem estudos definitivos sobre cada técnica. E quando a gente pensa em um esporte, vamos lá, se você pensar em um nadador
de Olimpíada. Quando ele atinge um super nível, que ele é classificado para defender o país dele, e ele tá ali num super nível, esse cara, ele faz parte de uma equipe que vai analisar cada ponto do corpo dele, desde como ele mexe o dedo dele na hora que ele nada, desde como ele respira, desde como ele move a cabeça, se ele move a cabeça pro lado direito, esquerdo, se ele fecha os olhos, se ele não fecha, se ele abre o cotovelo. Cara, e aí, música é justamente isso. Quando falamos, veja bem, o que as pessoas refutam é que elas dizem que música não é isso, que música tem um sentimento, uma mensagem. Eu não tô falando disso, eu não tô falando do cara que, por exemplo, faz uma música com uma melodia, aí ele pode tocar do jeito que ele quiser. Eu tô falando da galera que quer buscar uma técnica incrível. Então, defendendo esse ponto, quando a gente pensa em esporte em alto nível, imagina um atleta olímpico, o cara chegar lá no treinamento, aí o treinador dele vai falar assim, não, o seu nado crawl pode ser de qualquer jeito. Cara, é de uma ignorância quando alguém diz isso assim, que vai contra toda a minha inteligência. Entendi. Então, só que eu entendo também, como eu disse, é um instrumento novo. Então, quando a gente ensina e quando somos ensinados, a primeira frase que a gente ouve do professor é: pega e toca do jeito que você acha mais legal, porque não tem um jeito muito certo. Porque essa frase já está precetada de acordo com a cultura guitarrística. Mas eu acredito que os tempos estão mudando com a chegada forte da internet. Legal. Por exemplo, eu sou da década de 2000, a minha década que eu comecei a tocar. Pra gente fazer um raciocínio rápido. Na época de 2000 no Brasil, tinha 2, 3 guitarristas muito reconhecidos de rock no Brasil, e quem não estivesse nas revistas Guitar Class, Guitar Cover, Guitar Player, não apareciam no cenário de forma forte. Então, o que eu quero dizer para você ver como é muito recente, qualquer tipo de arte que você queira imprimir, qualquer tipo de coisa que você queira imprimir, em 2000, poucos anos atrás, era difícil. 2000, cara, às vezes eu penso assim, imagina assim, porque eu lancei um DVD meu que eu nunca divulguei aqui na net. E esse DVD meu eu fiz ele em 2004. Cara, eu era um molecão e tocando um absurdo já. E eu penso assim, imagina se eu surgisse hoje, na idade que eu tinha em 2000, fazendo aquilo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, antigamente, 10, 15 anos atrás, que não é muito longe, tudo era muito difícil. Então, é tudo muito romântico. Tipo, eu comprei a Masterclass, a videoaula daquele guitarrista. Só que vai ver o jeito que aquele guitarrista aprendeu, não é esse jeito estudado, foi um jeito que o cara foi pegando um pouco da técnica, foi sentindo um pouco, mas o cara vai ver, nem parou pra sentar e analisar desde o começo. Vai ver, ele chegou no momento da carreira dele que ele tá tocando de um certo jeito, mas ele fala, tipo, cara, é tarde demais pra eu mudar meu jeito de tocar. Eu aprendi que esse jeito é melhor, mas acho que não vai rolar. Exatamente. E o que eu quero dizer é o seguinte, você imagina, se era difícil há 15 anos você aparecer num cenário musical, por exemplo, pelo menos aqui, imagina quão difícil era uma discussão sobre uma técnica específica. Você pegou meu ponto agora? Entendi. Se é difícil você aparecer num cenário tocando, porque ou você estava na revista ou não estava, quanto mais você saber de alguma pesquisa relacionada a uma técnica específica de guitarra. Moral da história, é tudo muito novo. Sim. E aí, o que eu percebi? Eu tive um acidente. O que aconteceu? Eu tive um acidente que eu fiquei quase 4 anos sem mexer essa mão, porque eu fiquei com pinos nessa mão, e nesse acidente que eu sofri, eu perdi a ponta desse dedo aqui. Então, pra quem tá só ouvindo o podcast, o dedo do meio. Isso, o médio. E aí, eu fiquei 4 anos sem usar essa mão, então quando eu voltei a usar, cara, a minha técnica tava horrível, totalmente atrofiada. Era a mão direita, que você usa pra palhetar. Direito. Então, imagina que quando eu voltei a palhetar, que eu pude encostar a pele na corda, porque era tudo muito sensível, etc. Eu tava totalmente descontrolado, o dedo ficava aberto, a minha mão mexia demais, cotovelo, e é claro que eu fui melhorando isso, mas eu pensei, gente, não é possível que não exista uma pesquisa sobre isso que mostre os pontos definitivos. E aí eu comecei a fazer essa alusão com esporte olímpico, e aí eu comecei a enxergar o quão nós, guitarristas, estamos atrasados no tempo. Você imagina se existisse Olimpíada de guitarra? Cara, imagina como a gente iria evoluir. Não tô falando de competição, de Kissel, ou sei lá o que for, de Olimpíada, vamos pensar assim, porque existiriam estudos, enfim. E aí o que eu falei? Cara, eu dentro das minhas condições, eu vou começar essa pesquisa. Então eu comecei essa pesquisa por volta de 2007,
Foi quando eu já estava ali batendo cabeça há 3 anos e a minha técnica melhorava pouca coisa. Entendi. E eu comecei a fazer essa pesquisa. E a pesquisa começou em quê? Juntar vídeos dos caras que eu considerava muito brutal tecnicamente na palhetada alternada. Porque a minha técnica de ligados estava extrema, porque eu tinha ficado 4 anos só com essa mão, então eu queria achar uma forma para palhetar boa. Sabe aquela frase? É o jeito e não o que você faz? Legal. Então não adiantaria eu ficar estudando 15 horas se eu estudasse de um jeito errado, sem olhar para os pontos de conexão corretos. Então seu ligado já tava um Shaolin na mão esquerda. Cara, não, a minha mão esquerda até hoje é uma coisa assim que eu não consigo entender. Se eu pegar a guitarra aqui, sem mentira nenhuma, eu toco, sei lá, em 200 BPM falando com você. Essa mão, ela é muito desenvolvida. Caraca. Relaciona com aquilo que a gente falou no começo. Você praticou só isso por tanto tempo que isso virou uma qualidade muito acima da média sua. E aí depois você foi trazer as outras coisas juntas. Exatamente. E aí como começou essa pesquisa, João? Que eu gosto muito de falar disso. Eu comecei a juntar os caras mais brutais dentro da minha concepção na época de palhetada alternada. E os caras foram Shaolin, vou tentar lembrar alguns aqui. O Russ Culley estava em ascensão nesse estilo. Então, o Russ Culley, o próprio Petrucci, o próprio Malmsteen, o próprio Paul Gilbert. Tinha um cara muito conhecido na época chamado Francesco Fareri. Matt Sears, que é o professor do Jason Richardson, que eu conheço ele desde 2003. Caraca. São caras assim, eu não tô falando que a música deles é boa ou ruim, eu não tô discutindo nada disso. Você analisou a técnica. Eu tô olhando só a mão direita. Então eu juntei todos esses caras, inclusive os caras do Gypsy Jazz, que todos têm paletada ótima. Até o Django também, que tava com aquele acidente, e mesmo assim o cara tocava como se fosse um cara que nunca passou por nada disso. Exatamente. Peguei o Birelli Lagrini dos anos 90, que ele tinha a mão fechadinha, perfeita. E aí, claro, eu comecei a enxergar, eu falei, gente, que coisa. Olha como todas essas mãos, elas são muito parecidas. Não é possível que é coincidência. Passado na Federal, e aí o meu professor de AutoCAD, Félix, na época, olha a minha loucura, assim, na época eu falei pra ele sobre isso, sobre movimentação, e ele foi e falou, cara, eu não toco, mas tem total nexo que você tá dizendo, que quanto mais você tiver uma região pequena movendo, mais velocidade você vai obter, porque você tem ali uma esfera menor se movimentando de forma muito mais contida, justa. Aí essa foi a primeira sacada. Falei, cara, a mão é fechada. Legal. E aí pra mim foi muito difícil. Por quê? Porque esse meu dedo sofreu um acidente, então ele não fecha direito, ele fica esticado. Então, para eu conseguir tirar essa postura que era assim e fechar, cara, foi assim um pesadelo. Entendi. Só aproveitar que você tá citando isso, você acha que de alguma forma esse acidente, a gente não deseja isso pra ninguém, mas você acha que de alguma forma isso te ajudou, pelo menos pra virar uma chavinha de questão de mindset, de tipo assim, de agora eu vou ter que reaprender, então se eu vou parar pra reaprender isso de novo. Igual quando alguém, por exemplo, da Fórmula 1 sofre um acidente grave e muita gente pergunta, cara, você vai continuar fazendo isso? Quando a pessoa volta, ela volta mais dedicada em fazer isso. Você acha que esse acidente, ele teve um impacto positivo na sua vida? Pra caramba. Os 4 anos, assim, foram trash, porque eu não conseguia imaginar o meu futuro tocando bem. Entendi. Ficava pensando muito no problema. Então, quando você pensa no problema, você não age. Então, eu comecei a pensar, calma aí, deixa eu ver o que esse acidente me trouxe de diferente. Então, eu tinha uma mão muito treinada, mas tinha uma mão péssima. Então, eu falei, cara, eu vou pesquisar. E comecei a fazer tudo isso que eu te disse. Legal. Então, minha primeira grande dificuldade foi esse dedo que não fechava. E depois eu comecei a ver as diferenças de mão fechada. Você pega um Petrucci, ele tem aquele antebraço que mexe. E aí você pega um Russ Culley também, tem aquele antebraço que mexe. Você pega um Aldi Meola, inclusive, cara, uma videoaula de Aldi Meola bem velha, eu não conhecia, um tempo alguém me mostrou. E nessa videoaula ele já fala do movimento circular do punho. Então eu falei, cara, tudo a ver, porque é um cara
craque da palhetada. Exato. Aí você pega um John McLaughlin também, é exatamente o que eu tô dizendo. Aí eu falo, cara, os maiores de todos os tempos nessa técnica, não tô avaliando mais nenhuma outra coisa, composição, mais nada, não me importa isso. Os maiores nessa técnica tocam exatamente como eu falo. Obviamente, como toda regra, existe exceções. Você pega caras como o próprio Kiko, o próprio Paulo Schroeber, que tem técnicas de mão aberta, etc. Ok, existem exceções. Mas as estatísticas são montadas em cima da maioria, exato. Da maioria. É assim que são feitas as pesquisas, é assim que são feitas as vacinas, é assim que é montado os treinos olímpicos. Exato. E aí eu fiz isso. E aí quando eu consegui entender, aí eu falei assim, cara, já pensou se a gente pegasse uma característica do Petrucci, com uma característica do Shaolene, com uma característica do Matt Sears, com o Francesco... Comecei a juntar isso na minha cabeça, assim, e aí eu falei assim, cara, se eu juntasse todos esses caras, eu chegaria numa técnica seguinte, que, deixa eu abaixar aqui. Massa, mostra pra gente. Eu nunca falei isso em lugar nenhum, mas... Opa, exclusivo! Eu chegaria numa técnica que isso aqui ficaria morto e só ficaria aqui, ó. Então vamos lá, pra quem tá ouvindo só o áudio, você deixa bem fixo, igual o Roberto falou, morto, seu ombro, seu cotovelo, seu braço e você vai rotacionar o seu punho. Exatamente. Então o que eu quero dizer, isso é a perfeição do movimento, é o cara que é o ciborgue. Eu não consigo isso ainda. Entendi. É uma perfeição de coisas. Entendi. Eu cheguei nessa conclusão que esse seria o estereotipo da técnica perfeita. E aí eu falei, tá, vamos pesquisar mais. E aí eu comecei a perceber, quando eu cheguei nesse primeiro esboço na minha cabeça, eu comecei a olhar para a palheta, posição de palheta. Legal. E aí eu comecei a entender uma coisa que é a mais difícil, que é quando você mantém uma técnica de palheta reta, ou pelo menos o mais reta possível. Paralela, no caso. Se você inclina, eu não tô falando nem de som, beleza? Eu não tô nem falando qual é o que dá o som melhor. Tô falando de técnica, perfeição. Quando você deixa ela reta, a corda, ela não demanda para nenhum dos lados. Isso é matemática, física. Ou seja, se você inclina ela mais para baixo, você vai ter que recompensar mais para cima em um movimento para cima. Se você inclina ela mais para cima, você vai ter que recompensar isso para baixo. Isso é física, é milimétrico. Você pode não ver, mas quanto mais você inclina, você tem que recompensar. Quando você deixa ela reta, zero, ela não precisa fazer isso. Ela não tem que ser recompensada a movimento nem para cima, nem para baixo. Agora, é difícil? É absurdamente difícil. Para quem tocou 20 anos de um jeito, 10 anos, é muito difícil. O próprio Paul Gilbert fala pra galera inclinar. Exatamente. Agora, o que acontece? Quando você inclina, dá um timbre mais gordo. Então tem essa questão de timbre também, mas falando do deslize técnico, eu tô falando de deslize no sentido de deslizar, a técnica ser muito fluida. Quando você tem essa paleta reta, você consegue chegar nisso. Agora, é difícil? É extremamente difícil. Demais. Mas a gente pratica desde o começo para isso, para almejar uma situação ideal em que sua técnica um dia vai chegar na perfeição ou o mais perfeito possível. Exatamente. E sabe o que eu acho interessante, Roberto? Você tá começando a tocar guitarra, alguém chega pra você. Todos os craques tocam com mão fechada. Tem algumas poucas exceções que tocam com a mão aberta. E aí o resto da galera toca com a mão fechada. Isso que eu tô falando pode ser verdade, mas você escolhe aprender guitarra do jeito que você quiser. Qual que você vai aprender? Sendo verdade ou não essa coisa de mão fechada, só de você observar a galera que tá com essa técnica muito legal e seguir os passos dela, estando certo ou não. Não tô falando, isso é verdade, isso não é verdade, isso é mito. Enfim, você segue os passos dessa galera pra você tirar o melhor deles. Eventualmente, algumas coisas que a galera circula por aí não é verdade, e muitas outras vão ser. De qualquer jeito, você pesquisando, que é uma coisa que eu acho muito interessante do guitarrista abrir o olho. Tipo, gente, observa quem tá tocando aí há mais tempo com você, com uma técnica muito legal, pra tu pegar o melhor deles. Não ficar aprendendo de qualquer pessoa. Perfeito o que você disse. Inclusive, tomando isso, olha só que interessante. Quem é o cara da atualidade no mundo na parte shred? Quem é o cara? Jason Hinchler. Tem ele, tem vários. O Angel Vivaldi é outro assim que também tá tocando pra caramba. O Tosin Abasi. Sim, mas o Tosin também não é um exemplo de palhetada. Nem o Ângelo. Tô falando de cara palhetada. nessa técnica.
vamos pegar o Jason, beleza? Vamos tomar ele, que é o cara mais famoso nesse estilo no momento, tem uma paletada incrível também. Sim. Analisa a técnica do Jason, é exatamente o que eu tô falando. É claro que ele ainda faz algumas coisas que eu, por exemplo, não considero legais, que eu já não faço. Ele mexe o antebraço, etc. Ele, quando vai fazer sweep, ele sobe o ombro, sobe o cotovelo, mas a essência do movimento dele é exatamente o que eu tô falando. Punho fechado, palheta retinha e movimento extremamente contido. Aí você vai para outro cara, que é outro cara do momento super conhecido aí, que é o Stephen Taranto. Demais. Você vai analisar a técnica do cara, é exatamente a técnica que eu tô falando há um bom tempo. Que é mão fechada. O Stephen ainda tem uma técnica mais justa do que a do Jason. A dele já é bem mais próxima, assim, do jeito que eu faço hoje, que é não mexe antebraço, não mexe ombro, tudo no punho. Aí você vai para um outro cara que eu conheço desde 2002, que é um fã de Shaolin igual a mim, que é o cara chamado Marshall Harrison, que é um extremo. Esse cara, ele faz exatamente do jeito que eu faço, que é só o punho, sem movimentar ombro, paletinha reta. Legal. Aí você fala, cara, eu não sou um idiota, não é possível. Eu não tô falando besteira, eu não sou um doido. Exato, cara. Entendeu? Agora, vamos aos contrapontos de tudo que eu estou dizendo. Por que não usar só o dedinho, então, a não polegar? Por que não usar só o dedo do polegar e não o punho? Exato. Então, a primeira coisa é que, assim, de forma alguma, eu critico quem não faz essa minha pesquisa e esse meu ponto de vista. Eu acho que cada um tem que tocar do jeito que bem decidir. Certo? Tipo, isso aí... Você não vai chegar na casa da pessoa que tá tocando errado e falar, cara, muda a sua técnica aí porque tu não tá tocando do jeito mais técnico. Exato. Existem guitarristas que eu adoro, como o Marty Friedman, toca totalmente diferente. Não é esse o ponto. O ponto nunca foi dizer ou falar mal de quem não faz o que eu faço e o que eu defendo. Não, jamais. Com Até certeza. porque eu seria um completo idiota fazendo isso. Nós estamos falando de uma tese pro futuro, pra gente ser a nação com os caras melhores na paletada alternada. E eu quero ser o cara que trouxe isso. Então, eu comecei isso, beleza. E aí, o que acontece? Primeira coisa é dizer isso, que quem não faz tudo isso que eu digo, não, meu, tá ótimo. Eu respeito absurdamente. Agora, é bem fácil de te responder por que essa técnica só do polegar não é a perfeita, tá? Não quer dizer que uma pessoa tocando assim não vai tocar maravilhosamente, vai. Que ela não vai tocar maravilhosamente bem, claro que vai. Né? Ela pode passar anos e desenvolver nisso. Com certeza. Mas se você pensar rapidamente, nós temos essa engrenagem do pulso. O pulso é uma engrenagem que é a mesma que tem aqui no cotovelo, que é a mesma que tem aqui no ombro, a mesma que eu digo assim, o mesmo tipo. É uma engrenagem que faz movimentar. Quando você usa o dedo, ele não tem essa movimentação natural. Você mexer o polegar, eu acho que cada um pode ir pelo caminho que quiser. Mas olhando da forma física, ergonométrica, cara, a naturalidade do movimento está no eixo do pulso, que é o que eu chamo de eixo circular. Legal. Essa é a naturalidade do seu movimento do corpo. Você mexer só o polegar, ok, mas você está movimentando um lugar que não tem essa engrenagem. Sim, sim. A gente consegue fazer essa movimentação, só que não tem um exercício que a gente desenvolve desde sempre. Exato. Agora a questão é, você vai conseguir chegar no nível técnico nisso? Você tocando 20 anos? Claro que vai. Porque você tá 20 anos fazendo daquele jeito. Aliás, imagina um moleque que tá no zero, e aí você chega com uma pesquisa e fala, cara, faz assim. Imagina esse cara daqui 20 anos. O cara não vai tomar nenhum caminho errado com um bom guia. Exato. Cara, eu tenho orgulho de dizer que eu dou aula para os caras que vão arrepiar em um futuro próximo no BR. Mas eu tenho um menininho chamado Arthur, 9 anos. Ele fazendo two hands da Tempo of Hate mais rápido. Legal. E, cara, é claro, ele tá com 9 anos, tá desenvolvendo. Mas o que aconteceu? O pai dele é guitarrista e o pai dele comprou o PA2 para ele e pro filho dele. A técnica do pai dele já tá perfeita, toda ajustada. E aí ele pegou o filho dele e está ensinando exatamente como eu falo que tem que ser no curso. Tem as imagens computadorizadas mostrando cada coisa. É uma coisa de louco. Legal. Cara, aí vamos lá. Eu lancei o curso tem uns meses, 3 meses. Se você assistir a movimentação do menino, olha que maluco isso. E é onde eu digo que eu tenho total certeza do que eu tô falando. Se você assistir a movimentação dele, parece um balé. É uma coisa maravilhosa, assim, de se assistir.
Não tem tensão, o cara tá confortável. Ele não mexe ombro, ele não mexe cotovelo, é só o pulso justinho, tudo perfeito. Cara, imagina esse moleque daqui 15 anos, daqui 10, vamos colocar 10 anos. Exato. Pessoalmente, não sei você, mas eu não consigo imaginar em que nível que ele vai chegar, porque eu acho que ele vai superar qualquer coisa que a gente tem hoje. Exato, cara. É exatamente isso. É disso que é feita a humanidade. É feita de quê? De a cada década, a cada um período da vida, vão chegando pessoas mostrando novos caminhos de coisas que já fazíamos, as coisas vão se aprimorando e vão subindo. Aí é onde eu volto àquele ponto de algumas pessoas que são muito ignorantes, que dizem assim, não, isso é besteira, isso não sei o quê. Não, isso... Cara, é de uma ignorância tamanha. É um pensamento paleozoico, assim. Eu não consigo mensurar o quão esse pensamento é atrofiado. Legal, legal. Eu acho que seria muito mais bonito dizer assim, olha, eu tô há 20 anos tocando de um jeito, tô confortável tocando assim, Perfeito. e não vou mudar. Que sensacional. Ninguém tem a obrigação de mudar. Exatamente, cara. E a minha função é justamente essa. Legal. É trazer para essa geração um estudo que nunca foi feito no Brasil e no mundo. Mas olha só, eu quero pegar um outro ponto importante. Olha como eu tenho total razão do que eu estou dizendo sobre novos métodos estarem surgindo. Legal. Repara que agora surgiu aquela pesquisa do Pixlanten, certo? Existem já algumas coisas que as pessoas colocam lá em Clune, que é um aparelhinho que coloca na mão para a mão ficar de um jeito X ou Y. O que eu quero dizer? Qual é o futuro da guitarra? O futuro é que cada vez o estudo fique sistematizado. Exato. E de uma forma olímpica. O que eu quero dizer de uma forma olímpica? Nós vamos ter o máximo de artifícios para tentarmos chegar à perfeição de algo. Você concorda? Com certeza, cara. Então nós estamos caminhando para isso. Essa geração que está pegando agora essa década, eles estão caminhando para inovações que vão permitir com que eles cheguem em um nível que quem é da geração anterior nem sonhava em chegar um dia. Exato. Porque essa geração está pegando justamente uma geração onde tem acesso a todos os métodos de guitarra. O moleque que está aqui no Brasil, que é fã do Jason Richardson, ele pode fazer uma aula com o cara, entrar na escola online do cara, comprar um método. Ou seja, a geração é uma geração que propicia muito mais a evolução, beleza? E quem é da geração mais antiga é mais resistente. É simples isso. A vida vai andando. E eu fui o primeiro cara que trouxe essa pesquisa. E agora é o ponto que eu quero encerrar essa pergunta. Eu acho que tem muita gente que fala muito de vários posicionamentos, mas uma coisa que eu costumo dizer assim, olha os meus vídeos. Você vai ver um cara de 3 anos atrás tocando de um jeito totalmente diferente e um cara tocando agora de um jeito totalmente diferente. Então tudo que eu prego, você vai ver no vídeo. Então assim, as coisas estão ali para comprovar. E aí você pega uns alunos, eu tenho sei lá quantos milhares de alunos que compram os meus cursos, esse curso PA2, certo? E assim, eu te juro, eu quero que alguém me desminta aqui depois no comentário. Eu não tenho um aluno que comprou o meu PA2 e falou assim, cara, você só fez caô para vender. Todos, 100% dos caras que viram a pesquisa falaram isso. Extremo, aí a galera vai entender que é o fim da pesquisa, que é onde eu ainda, por conta do meu dedo não dobrar, você ainda vê o meu dedo médio, às vezes, saindo um pouquinho da linha dos outros dedos, que é uma coisa que eu não queria que fosse todos de forma linear aqui, mas ele ainda abre um pouquinho, assim, por conta do meu dedo não dobrar, mas isso é uma coisa que eu vou dar um jeito ainda. Mas todo o resto, ombro, cotovelo, antebraço, punho, respiração, palheta, tá tudo já. Então aí tá num nível absurdo. E aí o cara que vê isso, olha a diferença dos 15 anos atrás e de hoje. O moleque que vê isso de 12 anos, 13, 9, 15, ele fala assim, cara, eu quero ter essa técnica aí. Já tem uma pesquisa pra ele vai seguir do zero. Acabou. Prontinho, bonitinho. Entendeu a parada? É isso.
Legal, legal. E sabe o que eu acho interessante também? Quem não acreditar no que você prega, que é baseado numa pesquisa, quem não acreditar no que você fala, sabe o que essa pessoa faz? Ela vai lá, cria uma outra escola, digamos assim, pra falar, esse cara tá falando besteira, e aí a gente vê o desenvolvimento dessa outra pessoa. Com o tempo, assim como foram com as escolas de técnica vocal, então você tinha o bel canto, toda aquela galera, a gente foi tendo pesquisas melhores pra desenvolver o canto erudito. Então, eu consigo ver dois mundos e eu gostaria de ver da sua parte qual dos dois mundos você acha que é mais provável. O mundo em que vai ter muita gente que vai discordar, então vão ter várias escolas diferentes. Então uma dessas principais escolas vai ser a sua, mas vai ter gente que vai ensinar coisas muito distintas, mas que também vai se popularizar por qualquer que seja o motivo. E o outro mundo que a galera vai entrar em um consenso que a sua e as pessoas que seguem essa mesma metodologia sua pesquisaram e tem base pra conseguir ter a melhor explicação de técnica. Qual desses dois mundos você acha que a gente vai pro futuro? Cara, Um pouco teórico. legal, ótima questão. Eu acho que eu seria muito pretensioso se eu dissesse que não, a minha técnica e a minha forma de enxergar é a forma absoluta. Eu estaria sendo até outro ignorante. Com certeza. Mas você disse uma palavra perfeita. A escola XY é exatamente o mundo erudito. Eu acompanho muitos violinistas e às vezes eles, respondendo a perguntas, eles falam, não, isso é uma escola mais tal pessoa, uma escola mais isso. É isso que vai acontecer, eu acredito. Vai chegar uma hora que vão surgir outras pesquisas e aí vão ter escolas, entendeu? Onde talvez algumas coisas sejam semelhantes, porque afinal eu aponto muitos pontos que eu estou falando de ergonomia do movimento física. Então isso aí, para a execução perfeita, tem que estar em todos. Mas alguma coisa diferente da outra, uma pessoa defendendo isso, aquilo, eu acho que vai ter. Principalmente nas pessoas que tiverem uma base de um estilo diferente. Um cara do blues que vai ser famoso por aqueles bends, uma coisa bem diferente, que é outra proposta completamente, vai ver, ele vai falar pra você ter um tipo de palhetada diferente. Exato. Eu acho que até já existe isso. Se você pegar o Pix Slanting, que ficou agora super famoso, não por conta da pesquisa, e sim por conta dos nomes que o cara colocou na pesquisa. Então, assim, o que eu acredito é que vai existir pesquisas, como o Pix Slanting, deve ter muita coisa interessante ali, eu não conheço nada, mas deve ter muita... O pouco que eu vi não bate de acordo com o que eu penso, mas respeito. Então, eu acho que vão ter as pesquisas e o ser humano, como tudo na vida, ele tem livre-arbítrio para seguir pelos melhores exemplos. Tem a ver também com o que você falou no final. Você vai acabar seguindo o exemplo do teu herói naquilo e o exemplo do som que você quer tirar. Então, por exemplo, olha só, tem um guitarrista, eu não ouço guitarristas, mas tem um cara... Guitarrista que não ouve guitarrista. Tem um cara que eu gosto muito que se chama Josh Smith. O cara é incrível. Pô, o cara toca blues com uma linguagem jazz sensacional. Exato. Analisa a mão direita dele. Fechadinha. Exatamente o que eu prego. A mão direita dele é incrível. E aí você começa a falar, cara, todos os caras que têm esse posicionamento de mão têm uma técnica sensacional. Você pega um ou outro que foge à regra, mas todos têm. E agora eu vou dizer uma outra coisa que vale ouro. O meu posicionamento, ele te propicia uma expansão da movimentação, ou seja, uma outra coisa que está mudando, que eu também fui o primeiro a trazer, é o que eu chamo de movimento não linear, que eu já mostrei em algumas coisas, nos stories, mostrei na agenda do Luiz Calil, a galera já está começando a fazer e tal, que para fazer isso bem, você não consegue fazer tão bem em outras técnicas, porque você precisa dessa amplitude do quê? Do punho, dessa engrenagem. Parece que foi feito pro instrumento, porque essa rotação do punho, ela encaixa justamente a largura do braço e das cordas de uma guitarra de 6, 7, 8 cordas até. É o que eu tô dizendo, você captou. Se você toca num outro posicionamento, vamos pegar um posicionamento só de polegar indicador, que não tô falando de ninguém, mas tô colocando só o meu pensamento abstrato. Manda. Se você vai tocar uma linguagem como a minha, não linear, que é o futuro do shred. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa movimentação só indicador, vamos falar de alguns tipos de movimentação, só indicador e polegar, quando você faz o não linear, que é esse futuro para essa geração, você não tem amplitude. Você tem que mexer a mão toda para fazer um salto de cordas, por exemplo. Exato, você tem que mexer cotovelo, você tem que levantar cotovelo, você tem que levantar ombro, existe toda uma compensação. Cara, quando você assiste Fórmula 1, os caras colocam um aerofólio ali que foi
brutalmente calculado para compensar a perda de um segundo do outro lado. Uma engenharia cabulosa. Exato, cara. E aí quando alguém diz que não tem sentido isso, aí eu penso, meu Deus, que ignorância. Uhum. Você tá entendendo? Então, voltando ao ponto, eu vejo vários guitarristas incríveis que eles, por exemplo, fazem sweep, levanta cotovelo, levanta ombro. Ele aprendeu assim. E ótimo. O importante é o resultado final, o som final. Ótimo. Uhum. Se você não tá se machucando, se você vai conseguir exercer essa técnica pelo resto da sua vida, tá tranquilo. Ótimo. Mas o que eu tô dizendo é, essa nova geração, ela vai ter a oportunidade e vai ter um manual para ele fazer tudo do jeito perfeito e o som final aí é da cabeça dele. Que ele vai tirar, enfim, vai da musicalidade dele. Em nenhum momento aqui nessa conversa a gente está falando de musicalidade, composição, isso para mim não me interessa. A discussão não é essa. Exatamente, pra quem tá querendo entender, assim, que parte que tá girando em torno dessa conversa, a gente tá falando sobre técnica, que é uma grande parte do mundo guitarrístico, instrumental, vocal, pra você conseguir executar o que você quer executar. A parte de composição, de timbre, de equipamento, isso aí vai pro seu gosto. Exato. Aí você vai atrás de outras pessoas que entende do que tá falando pra pessoa, tipo assim, caraca, eu vou atrás de timbre, então. Então eu vou lá ver alguém, tipo um Eric Johnson da vida, que trabalha pedacinho por pedacinho o timbre. Agora, quando a gente tá falando sobre técnica pra você conseguir executar o que você quiser, essa técnica, além de ser extremamente efetiva, ela acaba sendo versátil porque ela te dá uma base incrível pra você tocar qualquer outra coisa. Exato, é isso que eu quero dizer. Vamos pegar um extremo aqui, Stan Jordan. Se você pegar esses caras que são muito craques nisso, que é uma técnica completamente diferente, mas que todo mundo faz, beleza? Uhum. Tá claro isso? Todo mundo faz two hands, beleza. Mas vamos lá. Todo mundo faz two hands, mas tem caras que são fora da curva, que é o Marcinho Eiras, Stanley Jordan. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vamos ao ponto. Todo mundo faz two hands, correto? Uns fazem com mais dedos, outros com menos, outros melhores, piores. Beleza. Mas existem alguns caras que estão além, que são esses caras. Se você chegar a esses caras, eu tenho certeza que eles vão falar de pulos do gato. Eles vão falar assim, cara, se você posicionar assim, você vai abafar melhor se você fizer isso. Porque foram caras que chegaram além do nível da geral. Uhum. É isso que eu quero dizer. Essas pessoas que vão além, elas fizeram algum tipo de pesquisa. Seja uma pesquisa mais intuitiva, de perceber, ou uma pesquisa mais matemática, que é o meu jeito de anotar, fazer as comparações, computação gráfica, os cálculos, enfim. Com certeza, se você chegar a esse cara, você vai ver isso. Vamos falar de batera. Se você pegar os caras mais rápidos de bateria, por exemplo, os caras do metal extremo, os caras mais velocistas, assim, tipo o Inferno, do Behemoth, entre outros. Cara, você vai ver que existe todo um balé do movimento do cara. O som é brutal, mas a execução é limpa. Exatamente. O cara, ele foi pesquisar. Você vê que ele não mexe cotovelo, não mexe ombro. A respiração não altera um segundo, porque a respiração tem a ver totalmente com o teu ponto de relaxamento. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Para você chegar a um nível muito brutal em algo, não dá para fazer isso sem pesquisa. Uhum. Não tem como. Só que nós, como somos músicos unilaterais, nós não fazemos parte de um time onde tem um técnico, é cada um por si. Uhum. É a arte. É a arte. A arte que tem liberdade pra você fazer o que você quiser. Exato. Acaba tendo muito dessa coisa de faça do jeito que você quiser. Exato, é isso que você resumiu perfeitamente. E é isso que eu enxergo. A técnica é isso. Mesma coisa que fôssemos falar de improvisação. Uma vez, eu tenho um amigo chamado Álvaro Alves, ele é um dos caras mais musicais que eu já conheci na minha vida. Legal. E lá pelos tantos de 2004, não sei, 2005, ali logo quando o Govan surgiu, e ele falou uma coisa pra mim que é muito interessante. Eu lembro que ele falou assim, cara, pra eu improvisar assim, eu tenho que improvisar o dia inteiro. Olha que incrível isso. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Até hoje isso bate na minha cabeça, assim. Ele nem pensou o que ele falou. Só fazer uma rápida observação. A gente citou o Josh Smith. Tem uma masterclass que ele faz que é incrível, cara. Ele era, quando moleque, um guitarrista só de blues. E aí era bem simples o improviso dele. Porque ele fazia aquelas coisas que tem muito feeling da galera do blues, mas que não tem muita inovação. Mesma escala, mesmo tudo. Ele vai numa loja de guitarra, um dos caras que tá tocando lá, um dos vendedores, é jazzista. Aí ele pede ajuda pro cara jazzista. Ele fala assim, cara,
Quando você vai do 1 pro 4, você não faz um sub 5 na harmonia? Por que quando você improvisa, você não faz um contorno desse sub 5? Sabe o que ele fala que é o mais interessante pra mim? Ele fala, a light bulb turns on in my head. Tipo, liga uma luzinha na minha cabeça. Aí eu fico tipo assim, cara, ó como é que o cara que tem sucesso, que é mestre no que ele faz, pensa. Ele tá observando a galera, tá pegando os conselhos, e sempre que ele vê algo que chama a atenção dele, liga uma luzinha na cabeça dele. Então ele captou aquilo. Eu vi essa entrevista. É massa, não é? É sensacional. E aí, no mesmo chat desse mesmo vídeo, você vê um cara que fala que, tipo assim, eu tentei ser esse mesmo cara da loja de guitarra, ó só. Tentei ensinar umas coisas novas pro cara que tava tocando aquele negócio muito quadradão. Ele falou, isso aí não é pra mim não, não gosto disso aí não, deixou quieto. Será que esse cara se tornou um Josh Smith da vida? Não é não? Exatamente. A mensagem ela é disparada para você e você usa ela como quiser. Isso que você falou é exatamente essa situação que aconteceu. Eu tava com o Álvaro, assim, ele é diferente. Hoje ele é produtor, foi meu aluno de guitarra lá nesses anos que eu te falei, mas ele toca tudo incrivelmente bem, canta incrivelmente bem. É aquele cara que nasceu com a música dentro dele, né, de verdade. Uhum. E ele tem aquela pontinha de genialidade, assim. E aí, a gente numa conversa lá pelos tantos, ele disse assim, pra eu tocar igual o Govan, eu tenho que estudar o dia inteiro, assim. Aí na hora, tipo, eu fiz que nem aqueles cachorros, assim. Minha cabeça foi pro lado, assim. Saca? E tipo assim, aí aquilo, por mais simples que seja, aquilo soou incrivelmente na minha cabeça, porque é justamente isso. Para você fazer algo muito acima da média, você tem que se debruçar totalmente naquilo, entendeu? Uhum. Completamente. Você tem que fazer aquilo de corpo e alma. Então, se você quer ser um cara de uma improvisação muito extrema, por exemplo, como André Zoberg, Charles Altura, Chris Porter, caras que são assim, passaram do limite humano, assim. Você pega eles estão muito acima de qualquer ser humano comum. E aí você vai conversar com esses caras, todos têm o mesmo relato. Cara, eu passei a minha vida inteira estudando 15, 20 horas por dia, tocando o dia inteiro aquilo que eu queria. Então é a mesma coisa para uma técnica. O cara quer ter uma paletada extrema, ele vai ter uma direção através de um método e aí ele vai debruçar nisso. Ele quer ser um guitarrista de jazz improvisador extremo, mesma coisa. Então, para você ir além, como a gente disse do Josh Smith e do Stanley Jordan, entre outros, você tem que fazer isso. Agora, eu quero trazer um negócio que eu acho que é interessante. Tudo bem que a gente falou que a gente tá falando de coisas, de técnica. Mas aí, pra quem for criticar essa coisa de focar muito na técnica, fala tipo assim, esse cara toca pra caramba. Mas e a parte de feeling? Mas e a parte de composição? Como você sente quando alguém tá indo atrás de uma técnica muito legal? Como que ela pode equilibrar isso, sendo um bom compositor, entre várias outras coisas? Legal. Primeiramente, eu penso assim, você não vai conseguir agradar a todos e se você tentar, você pode cair num buraco. Exato, você não vai ser ninguém. Exatamente. Eu tenho uma coisa muito certa na minha cabeça. Eu sou um pesquisador da guitarra. Então eu gosto de estudar muita harmonia, improvisação jazzística, ritmos, leitura de música, enfim. Uhum. Só que eu tenho muito bem definido hoje que o meu estilo é heavy metal, técnico. Legal. Eu não fico tentando me encaixar em outra coisa. Eu não vou tocar, por exemplo, como The Bruce Landreth, que o guitarrista é incrível, assim, que eu amo esse cara tocando e cantando, de um feeling, assim, de machucar, né? Eu amo essa banda, amo ele tocando. Uhum. E eu não vou entrar numa neura, porque eu sou muito bem resolvido. Eu sei, o meu estilo é esse, é trincação no máximo, e é isso. Legal, legal. Entendeu? Então, tipo assim, esse é o ponto. E eu acredito que esse é o ponto da galera que vai muito longe em algo. Se você pegar, por exemplo, um atleta olímpico dos 50 metros velocista, de 100 metros da Olimpíada, ele faz outras coisas, mas ele é especialista naquela prova X. Sim. Você concorda comigo? Com certeza. Então é justamente o que eu tenho comigo. Eu não fico tentando me enquadrar numa moda de fazer uns licks mais new soul, ou de fazer uns double stops para ter mais um feelingzinho disso. Eu não fico fazendo isso, porque eu acho que isso é andar muito na maré, entendeu? Eu sei do meu estilo, faço outras coisas porque a minha alma não fica tranquila se eu não me provar.
Então eu gosto de improvisar uma Giant Steps, eu gosto de improvisar uma 26-2, eu gosto de improvisar uma Ana Maria, temas complexos de jazz. Eu gosto de fazer isso porque eu me provo. Mas eu tenho pra mim que eu sou um guitarrista de heavy metal trincador. Tipo, o negócio é sentar a mão, entendeu? Entendi. É esse. Tipo assim, às vezes o cara fala, mas ele não tem feeling, porque na cabeça dele, o mundo dele, ele tá olhando pra guitarristas como John Mayer, Matheus Assato, que é uma galera que tem mais esse estilo, entendeu? Então, esses caras, eles estão focados nesse estilo. Então, eu não tenho que convencer esse cara que tá nesse mundo. Sim, você tá entendendo? Uhum. A minha música vai pro cara que tá no meu mundo. Legal. Então, tipo assim, é isso que eu penso. Claro, como músico profissional e músico estudioso, eu tenho que saber fazer essas outras coisas. Eu vou gravar um disco do Edu, o Edu vai me pedir um solo mais feeling, e eu tenho que ter isso na manga, e tem. Entendi. Tanto que tive uma banda chamada Estação 12, onde só tem solo bonito. Então você tem que ter esse lado. Só aproveitando um pouco essa deixa, porque você falou que você tem que ter essa parte também. Mas aí como que você desenvolve? Cara, eu não desenvolvo, eu não fico preocupado em desenvolver isso, porque eu acho que, eu não sei, eu tenho pra mim que isso tá em você, entendeu? Entendi. Eu quero te dar um exemplo. No meu curso PA2, tem um módulo lá que eu faço uns licks super melodiosos, assim, onde a ideia é colocar um lick técnico no meio de um contexto ali pro cara que tá pegando aquele lick. E eu postei um dia desse, um desses licks no meu Insta. Super bonitos, aquele de machucar, assim. E aí, cara, foi impressionante como umas 200 pessoas mandaram mensagem. Falaram, eu não sabia que você tocava com esse feeling, com esse negócio. E aí eu acho que vai de acordo com o que você diz, porque eu nunca treino isso. É uma coisa que tá em mim. Entendi. Entendeu? E que eu sei que eu tenho, por isso que eu não me preocupo em ficar provando ou mostrando, porque eu sei que eu tenho. Então, no momento que eu precisar usar, eu uso. Agora, como eu cheguei nisso, eu não sei. Eu acho que tem a ver com o que eu ouço. Eu não sou aquele cara que só ouve metal extremo. Eu ouço caras como Joel Andreath, eu ouço caras como John Mayer, eu ouço caras como Josh Smith, que toca extremamente bonito. Enfim, então eu acho que quando a gente ouve muita coisa, a gente acaba tendo, vai sair de você essas influências. Você não precisa ficar ali meio que seguindo a maré. O que eu digo seguindo a maré? Apareceu um cara fazendo uns leaks de New Soul, e você entra numa neura assim, nossa, eu tenho que fazer isso, postar para eu parecer que eu tô antenado. Não. Por exemplo, quando apareceu aquele guitarrista Derek Trucks, se eu não estou enganado, esse é o nome dele, que é o que toca com slide, que ele toca lindamente. Cara, quando ele apareceu, meio mundo de gente apareceu tocando aquela onda dele ali. Eu nunca fui esse cara de seguir uma moda. Vou lá, ouço, entendo, interiorizo aquilo, mas eu tenho essa tranquilidade de não precisar entrar numa onda, entendeu? Por exemplo, agora no meio mais metal shred, todos os guitarristas de gente, esses fritadores, todo mundo usa a mesma linguagem, aqueles slidezinhos, aquelas notas soando de intervalos tipo de segunda, aquelas coisas muito parecidas, e aí fica todo mundo tocando igual. Então eu nunca fui esse guitarrista de seguir uma maré. Eu sempre interiorizo, eu ouço algo que me chama atenção, eu interiorizo aquilo, falo, bom, isso aqui pode pintar mais pra frente alguma coisa. Legal. Por exemplo, teve uma época que eu queria muito adquirir uma linguagem bluesy, que é uma linguagem da penta menor 6, que brinca ali com a terça menor, terça maior, blue note, etc. Então, teve uma época que eu falei, cara, eu preciso ter um arsenal desses licks que eles são muito bonitos, e eu parei um mês para pesquisar isso. E aí eu peguei, tipo, todos os licks do George Benson e vários de outros caras desse tipo de lick. E isso eu não mostro, mas tá na minha cabeça. Se eu precisar tocar isso, eu toco. Entendeu? Então, tipo, no meu curso PA2 tem um módulo lá que eu faço umas improvisações mais jazz e coloco isso. Aí o cara que vê fala, eu não sabia que você fazia isso. Mas é justamente isso. Eu não aprendo pra entrar numa onda de outro cara. Eu aprendo pra colocar mais um livro na minha prateleira, entendeu? Legal, legal. Você aprendeu porque você gostou da sonoridade, então você vai lá transcrever e eventualmente você vai pegar algum tipo de referência disso no seu som. Exato. Você não tá tocando blues, mas você vai perceber que, aquela linguagem que eu aprendi ali, porque música é linguagem, né? Isso que eu acho legal de reforçar sempre pra galera. Exatamente. Que tá aparecendo num contexto diferente, mas não quer dizer que eu não posso usar, que volta pra aquele papo lá no começo, de tipo assim, você aprendeu coisas diferentes, mas como que você sabe quando você não tá forçando a barra? Aí isso aí é você ir testando as coisas, você ir se conhecendo. E dois mundos, assim, bem diferentes da galera que enxerga a música. Quando eu conversei com o Alírio Neto, ele falou que, tipo assim, cara, todo mundo tem que seguir seu rumo, porque música não é uma competição. Então, como você enxerga a galera que tá tentando comparar ou deixar de comparar a música como uma competição? Eu
Eu enxergo de forma saudável. Eu acho que tem esses dois tipos. O tipo que realmente acha que não tem competição, que é muito legal. O cara que quer ser o politicamente correto e o cara que acha legal a competição. Entendeu? Cara, é bom que você já admite, porque aqueles convidados que tá sendo politicamente correto, não tá querendo falar o que realmente pensa, é uma chatice, você fica tipo assim, ai, mas todo mundo tem que ser feliz com o que faz, não sei o que, então vamos botar logo as cartas na mesa, você enxerga como uma competição. Por que e como que você acha que isso é importante? Tá. Primeiramente, é que a competição, ser bem esclarecido isso aqui, ela carrega, pelo menos para os latinos, nós somos pessoas muito românticas, somos pessoas com sentimento muito à flor da pele. Então, quando a gente fala meio que competição, parece que a galera já fica machucada, já não. E então, assim, isso é do nosso povo, isso, essa parte sentimental. Mas vamos lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o fato de enxergar de forma meio competitiva não quer dizer que você vá desmerecer algum músico que você enxerga como aquele cara a ser batido ou a ser igualado, que você tem que se igualar. De forma alguma, termo competitivo não tem a ver com isso. E as pessoas misturam isso e é por isso que o ponto se perde. Ser competitivo não é falar mal de alguém, não é denegrir o trabalho de outro, não é isso. Desmerecer, exatamente. Nada a ver. Inclusive, geralmente essa pessoa que é o teu target, que é o teu alvo, geralmente é um cara que você curte, entendeu? É um cara que você admira. Então você curte tanto que você fala, cara, eu tenho que chegar no nível desse cara ou melhor. E aí é luta ou fuga. Ou você aceita o desafio, ou você, cara, parei de tocar um instrumento por sua causa, não é pra mim. Exato, se você pegar, por exemplo, aí a pessoa vai falar, mas é arte, tudo bem, eu respeito, mas gosto que me respeitem no meu ponto de vista. Bom demais. O meu ponto de vista é que eu não enxergo assim, eu enxergo que, enquanto músico, enquanto artista, pessoa que faz arte, nós podemos ser todos amigos, nos darmos super bem, mas eu enxergo você como um possível cara que eu tenho que tocar melhor. E ponto, se você for do meu estilo, eu quero isso, entendeu? Então, a gente vai brigar por esse spot, mas brigar, que eu digo, de uma forma boa. Eu vou citar um exemplo, os alunos do Mozart Mello. Grande professor. Que eu fiz parte, né? Entramos ali em 2011, 2014 e tal. Quando eu entrei nessa sala, eu tinha terminado o GT, Souza Lima, tinha feito aula com o Kiko e tal, etc. Então eu cheguei meio assim com o nariz em pé. Eu falei, vou chegar destruindo, assim. E quando eu cheguei, eu tomei um pau de todos. Tipo, todos assim, tocando ficha, eu falava, meu, fudeu. E aí, na hora, pra mim, eu tipo enlouqueci. Primeiro eu cheguei em casa e fiquei tipo uma noite inteira assim, depressivo. Assim. Vou só antecipar o que o Roberto vai falar. Ele vai contar o processo de aceitação, de superação. Conta aí a sua história. Exatamente. Na hora que eu cheguei em casa eu fiquei depressivo, assim. Eu falei, cara, eu sou um bosta. E aí, tipo assim, como eu sou muito resiliente, durou uma noite isso. No outro dia eu enlouqueci de um ponto que só quem viu foi minha esposa. Então eu enlouqueci brutalmente, porque eu falei, cara, eu tenho que tocar igual esses caras, ou melhor, mano. Tocando igual tá tudo bem. E foi assim que aconteceu. Chegamos ali, já no último ano, tava todo mundo tocando num nível muito alto e ninguém pra trás de ninguém. É justamente isso. Quando você tem um target, quando você tem um cara que você considera muito foda naquilo que você quer fazer, isso te coloca pra cima. Então, é isso que eu prego pros meus alunos, é assim, a competição não é uma competição ruim, entendeu? É aquela competição assim de dizer pro cara, olha, você tem que saber que eu tô disposto a trabalhar mais que você. Seja mais em quantidade ou mais em qualidade, porque você tá seguindo um caminho mais efetivo do que ele. Não, eu digo assim, ele tem que saber que, digamos, ele tá no topo em alguma coisa, mas ele tem que saber que se ele estuda 8 horas, eu vou estudar 15, entendeu? Eu quero chegar naquele nível dele e passar. Então, não tem nada pessoal. A gente pode... Eu queria falar assim, você pega os caras do MMA, por exemplo. Vamos citar o MMA. Meu, cada luta tá todo mundo se abraçando. Cara, um ou outro foge isso, mas os caras são amigos, os caras treinam na mesma academia. Tá todo mundo sabendo, olha, tô disposto a ser melhor que você. Isso não significa que a gente não vai ser amigo, mas eu tô disposto a ser melhor que você. Exato. Sabe? Não é o melhor pejorativo no sentido de denegrir, não, é no sentido de, cara, a gente tá disputando o esporte. Principalmente no Brasil, onde é um país que ele elege poucas pessoas para algo. Por exemplo, existiu só uma banda do estilo do Charlie Brown, só o Charlie Brown. Vieram várias, mas só eles tinham esporte. Só uma banda igual o Jota Quest. Cara, igual o Angra, existiram várias, mas, cara, o Angra fica ali. Então, assim, o Brasil é um país que ele elege uma pessoa ou algo para algo,
e fica aquela pessoa. Se você não tiver essa fome, você vai ficar pra trás e você vai perder. É exatamente o que eu digo. Então eu sei disso, que nosso povo é assim. E com isso em mente, eu deixo isso aberto para todos. O cara tem que saber que eu tô disposto a trabalhar mais que ele. Enquanto ele tiver, sei lá, fazendo uma outra coisa, eu vou estar estudando, entendeu? Exato. Essa é a minha vida. Aí o nego vai falar assim, tá, mas aí o cara não vive, não sei o que. Cara, eu não me importo com o que outra pessoa pense da minha vida. Exato. Se eu faço isso ou aquilo. Se você decidiu isso, foda-se. O que a pessoa tem a ver com isso? A minha família é totalmente programada, entre aspas, para essa minha vida, entendeu? Todo mundo aqui em casa é assim. Elas sabem, a minha esposa e minha filha, que eu sou um cara assim, entendeu? Eu não estaria com a esposa que eu tô se ela não me aceitasse assim. Eu não tenho que mudar, entendeu? Eu sou competitivo ao extremo. Se eu vejo alguém fazer algo que eu considero melhor que eu, no meu estilo, cara, eu nem durmo. E eu não aceito que ninguém me critique, porque é o meu jeito. Eu não critico o jeito de ninguém. A pessoa só precisa me aceitar, não precisa dizer, não, você não tem que ser assim. Quando alguém fala pra mim, você não tem que ser assim, eu falo, cara, a gente não vai nem continuar a conversa. Porque eu acho que o mundo é sobre respeitar o próximo. Então eu respeito o cara que não enxerga que a música é competição. Eu respeito isso e super ok. Eu respeito o cara que enxerga de forma mais romântica. Eu respeito o cara que não estuda ou que estuda pouco, que estuda 1 hora, 2, 15 minutos. Eu respeito todos, eu nem debato isso, porque eu acho que cada pessoa tem o direito de seguir aquilo que acredita. Agora, eu não aceito que a pessoa me fale, não, você não tem que ser assim, porque é o meu jeito, entendeu? Então, eu sempre deixo claro pra todo mundo, assim, cara, tô no jogo. Se você quiser ser melhor que eu, você vai ter que ralar, porque eu também tô querendo ser melhor que você. Então é aquilo que o Aquiles fala. Eu vou ensinar a me enganar e depois vou enganar você também. Boa. Cara, sabe qual que é a melhor resposta que alguém pode dar quando você fala, e eu tô disposto a trabalhar mais que você? A outra pessoa fala, então eu vou estar disposto a trabalhar mais ainda pra você não passar essa minha quantidade. Aí você fala, beleza, então eu vou estar mais disposto, aí fica esse ciclo vicioso, só que num sentido positivo se você levar no esportiva, sem competitividade de rixa e rivalidade, brigazinha, picuinha. Não, de você saber, cara, eu tô sendo o seu rival, mas não é pra você, é pra mim. Exato, não é nada pessoal. Cara, eu vejo a comunidade que eu tô criando de guitarristas. Cara, é um moleque mais brutal que o outro. Eu não vou citar um porque eu seria injusto com os outros. Mas é um mais brutal que o outro. E por quê? Porque na nossa comunidade fechada ali, esse é o sentimento. Eu nem permito. O cara que quer mudar um pouco esse pensamento lá dentro, assim, que posta uma coisa ou outra, eu já meio que corto e falo, cara, aqui o pensamento é sangue no olho. Se você não tá de acordo, você pode sair. Mas a nossa comunidade ali é todo mundo amigo, mas é um com mais sangue no olho do que o outro. Eu acredito que é assim que você vai conseguir as coisas na sua carreira. As coisas vão ficar muito mais fáceis para você. Quanto mais você subir, mais trabalho você tem, entendeu? Porque as pessoas vão falar, cara, eu quero estudar com esse cara, porque esse cara é o melhor nisso que eu faço, que eu gosto. Saca? É que nem eu estudo muito, compro muito método para estudar gringo. Então, de um mundo inteiro de coisas que eu poderia comprar, existem os caras que eu quero poder chegar um dia no nível daqueles caras e eu compro os métodos. Por exemplo, eu quero poder um dia chegar no nível de um Chris Potter. Então eu vou lá e compro os métodos dele, saca? Compro o método do John Gallagher, que é um saxofonista que acabou de escrever um livro de improvisação cromática extrema. Legal. Compro os métodos do George Garzone, que é um saxofonista extremo. Então, eu compro os métodos daqueles caras que eu sonho um dia chegar no nível. Ou seja, esses caras, eles estudaram tanto, mas tanto, para eles chegarem no nível que as pessoas querem ser igual a eles. E aí não falta trabalho, não falta dinheiro. Não que essas pessoas vão ser ricas ou não, isso não é o caso. Mas quando falamos de músico instrumental, a gente sabe o perrengue que é. E aí se você não for elite, é mais perrengue ainda. Se você não for elite, você tá se dando um tiro no pé porque você tá falando, tipo, eu quero seguir esse caminho, mas eu não tô batalhando pra isso. Como é que vai dar certo? Exato. Agora, é importante dizer que não existe só esse caminho, tá? Existem pessoas que não tocam tão bem, mas são mega bem-sucedidos, porque existem outros caminhos também. Por exemplo, se você é um cara mega fera em marketing, comunicação, business e tudo. Então, assim, novamente, aquele ponto, você é livre para escolher o caminho que você quer traçar. Como eu não gosto muito dessa parte do cara extremamente corporativo, business, etc. Eu sei o business o máximo para me manter financeiramente bem, mas como eu não gosto muito dessa parte, o meu caminho é esse, destruição, entendeu?
acho que o músico hoje dessa geração, ele precisa ter tudo isso. Ele precisa ser um cara culto, um cara inteligente, que fala bem, que fala vários idiomas, um cara que entende de negócios. Você não precisa ser um craque nisso. Eu acho que tudo também você precisa saber ponderar. Não adianta também você ler todos os livros de finanças e a tua guitarra tá aqui. Uhum. Gente, isso tá vindo de um cara que foca bastante numa técnica extrema, numa técnica brutal. Isso é muito bom em uma coisa. Se o cara que preza muito em ser extremamente bom em alguma coisa, mesmo assim fala que você tem que ter um certo equilíbrio, aprender no mínimo um basiquinho assim das outras coisas... Porque é necessário. O mundo, ele é muito cosmopolita, as coisas acontecem, e se você não estiver preparado, sabe, se você não souber se comunicar, então o que eu quero dizer é o seguinte, tem que tomar muito cuidado com todas as informações. Vamos lá, minha mão esquerda é guitarra, mão direita é áudio. Não adianta você ler todos os livros de marketing digital, fazer todos os cursos, entender de tudo. Olha a tua guitarra, cara. Lá embaixo. Então, assim, a mão direita vai subindo, 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 e a tua mão esquerda fica no lugar ou vai caindo. Aí você vira um craque nisso tudo e o teu principal vai caindo o nível. Mas também você não pode ser zero. Então você tem que estudar um pouco. Então, por exemplo, eu estudo várias línguas, eu estudo marketing digital, mas não sou aquele cara, tipo... doente que eu digo assim, como eu sou na guitarra, né? Eu não sou em outras coisas como eu sou na guitarra, mas... Diogo Mafra, se tá aí um amigo. O Diogo é um craque nisso, mas é justamente isso que eu disse. O Diogo é um cara que ele é um craque em uma coisa que ele escolheu ser e ele faz outras bem. É justamente o que eu estou dizendo. Eu escolhi essa parte da execução e eu vou desenvolvendo outras coisas também. Porque, como eu disse, o mundo é cosmopolita. Você tem que, hoje em dia, saber de tudo, mas você tem que ter essa essência. É a mesma coisa, se você chegar pro Diogo e falar, Diogo, toca alguma coisa do Angra, ele vai tocar. Se você quiser que ele toque o que for, ele vai tocar. Ele está preparado. Mas o foco dele, ele tá muito focado nessa parte da desenvoltura no palco, é uma coisa que ele tá sendo o precursor disso aqui no Brasil. Mas ele não deixa a peteca cair em outras coisas, é justamente o que eu tô dizendo. Você vai desenvolvendo outras coisas, mas o teu carro, chefe, você não pode deixar cair. E se você não sabe, talvez só uma observação pra quem estiver iniciando essa carreira, se você não sabe, e acho que muita gente amadora também ainda não vai saber, se você não sabe qual que é seu carro-chefe, vá atrás dele. Exato, exatamente. Se você não sabe, tá tudo bagunçado, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu estudo há muito tempo marketing digital, mas se você falar pra mim, vamos fazer o pixel do Facebook, cara, eu odeio isso. Eu não vou estudar isso, porque isso eu posso pagar alguém pra fazer. Se eu for estudar isso, eu tô tirando da guitarra. Então eu não vou fazer isso. Então você estuda a guitarra pra ganhar dinheiro na guitarra pra depois pagar alguém pra fazer outra coisa sua. Exato, exatamente. Quando, por exemplo, eu não sei editar uma bateria, assim, por exemplo, eu vejo a molecada hoje, sabe escrever a bateria, fazer tudo, eu falo, meu Deus, como eu tô demodê, né? Como eu tô atrasado. Mas é porque a minha mentalidade é assim, eu não quero parar pra estudar isso porque eu vou tirar da guitarra. Então eu tenho condição de pagar. Eu chego pro cara e falo, cara, quanto que é uma hora sua de trabalho? Eu vou pagar pra você. Eu cheguei pro Thiago, que é um guitarrista incrível, amigo meu, Thiago Lima, sabe tudo disso e toca muito. Eu falei, Thiago, cara, eu tô fazendo as minhas demos, quanto é pra você escrever as ideias de bateria que eu vou te falando e tal? É tanto, beleza, então vamos fazer. Então eu sou desse approach. É legal? É, mas eu não quero parar para aprender isso, porque quando eu comecei, se eu tivesse aprendido desde lá dos meus 15 anos, mas eu não tinha nem computador. Então, se lá nos meus 15 anos eu tivesse aprendido isso, eu saberia hoje. Agora, depois de velho, eu não quero parar para aprender isso, entendeu? Porque eu não quero. Eu quero estudar o dia inteiro igual um louco. Então eu prefiro chegar pro cara e falar assim, cara, quanto que é a sua hora? É tanto? Faz aí. E o cara vai fazer melhor do que você. Não é só porque você vai tirar tempo da guitarra, é porque o cara vai fazer melhor do que você também. Exato. 30 minutos que eu paro pra fazer um panfleto no Canvas, eu tô perdendo na minha guitarra. Então eu pago alguém pra fazer. Entendeu? Então, tipo assim, eu tenho essa mentalidade, assim, eu não tiro nada do meu dia a dia. Eu não paro. Agora, por exemplo, eu tenho feito um pouco mais de lives, então consome 2 horinhas do meu dia. Mas porque eu acho, já que eu não tô indo pra academia, que é essas 2 horas que eu tiro pra outra coisa, eu acho importante a minha comunicação aqui na minha rede. Mas eu tenho essa mentalidade, então eu acho que esse músico de hoje em dia, ele tem que ter isso. Ele tem que ser aquele cara que entende de tudo um pouco, mas não pode se confundir na jornada. Então, cara,
ele tem que falar várias línguas, tem que entender de financeiro, tem que entender de marketing digital, tem que entender de corporativo, né? Eu nunca fui um cara muito corporativo, porque eu passei a minha vida inteira num quarto escuro estudando. Então, eu nunca fui muito bom de corporativo, trabalhar em grupo. E se você parar pra listar todas essas características diferentes, você pode ficar o dia todo, porque tem muita coisa. Mas se você conseguir alcançar um nível legalzinho nesses outros pra você ser sociável, não queimar pontes, ir atrás do que você tá interessado em saber como ir atrás, se for algo muito básico, como é, por exemplo, você mesmo, você não precisou pagar alguém pra abrir essa live. Algo muito básico, você vai lá e faz. Então, coisinhas básicas que você vai perceber que você tem que usar muitas vezes, tranquilo. Agora, gente, vou lançar o meu curso que tem que ficar super profissional. Eu vou tentar fazer uma logo, um negócio que eu tenho pouquíssima experiência, eu vou tentar fazer uma logo que vai ser a porta de entrada pra quem não me conhece, até pra quem me conhece. Quem me conhece vai achar interessante entrar no meu site pra possivelmente comprar meu curso, ver uma logo mal feita, feita por mim, que eu não tenho experiência. Tudo isso vai adicionando. Você falou exatamente o que aconteceu comigo. Não sei se você sabe, eu fui o primeiro cara a ter escola online de guitarra no Brasil. Quando eu fui abrir a minha escola, eu não tinha a menor noção de como fazer. Uhum. Então eu cheguei num cara e paguei pra ele, não lembro mais, mas foi mais de R$1.500. Paguei pra ele e falei, cara, me entrega funcionando. Me entrega funcionando e com as videoaulas de como eu tenho que fazer para colocar a aula e na parte de receber. Não, mas tem as videoaulas porque essa plataforma que eu alugo disponibiliza as videoaulas. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu não quero nem perder tempo a aprender isso. Eu só quero que você deixe funcionando e só me mostre o que eu tenho que fazer. Só isso. O basiquinho de upar um vídeo. Exatamente, foi o que ele fez. Aí depois tiveram outras atualizações, eu paguei de novo. E aí agora, por ser tanto tempo, eu já sei fazer tudo. Eu ensinei vários amigos a começarem os cursos online, etc. E alguns desses amigos, é engraçado que eles não fizeram isso. Eu falei, ó, eu fiz isso, mas você pode fazer sozinho. E alguns desses amigos que lançaram cursos, eles me falam, cara, eu fiz sozinho, mas eu me matei, fiquei lá, sei lá, uma semana naquilo. E aí eu penso, tudo bem, às vezes o cara pode não ter o caixa, ou o cara quer fazer isso, não sei. Mas aí na minha cabeça, assim, eu penso, cara, pô, foram horas e horas que você deixou de estar no teu instrumento, saca? Roberto, não só isso. E aí imagina a falta de retorno financeiro porque menos pessoas vão comprar porque é uma pessoa que não tem tanta experiência. Você deixou de investir em algo que iria potencializar as vendas do seu curso. Exatamente. Então eu nunca patrocinei nada, porque eu sempre fui muito raiz, assim. Eu sempre quis vender para o máximo do público orgânico, assim. Tenho conversado com algumas empresas para a gente montar uma campanha forte de anúncios. E eu sei fazer hoje. Eu estudo há um bom tempo, tenho vários cursos que eu comprei, etc. Mas mesmo sabendo fazer, eu vou pagar uma equipe que é especializada nisso para fazer, porque eu não quero perder, tipo, 15 minutos do meu tempo, entendeu? Porque é muito importante estar nisso. E o meu maior medo, eu sempre falo isso aqui, o meu maior medo enquanto ser humano e músico é regredir. Então, quando eu vejo alguns caras que há 15 anos eu achava incrível, hoje eu vejo e falo, não é mais tão incrível. E na minha cabeça eu fico com isso assim, sabe? Cara, eu não posso regredir de forma alguma, porque o que acontece é que você vai ficando mais velho, você tem mais obrigações e você tem que dar conta de todas essas obrigações. O instrumento vai ficando aquela coisa bem de lado, o cara estuda 1 hora, 2 horas. Cara, não adianta, você vai ficar segunda divisão, porque tem uma molecada estudando 10, 15. Você não quer ser aquele cara que um dia vai precisar dar desculpa pra explicar por que você não tá mais evoluindo. Exatamente. Agora tem gente que é muito bem resolvida com isso. Tem gente que fala, mas eu não me importo, o importante é o meu business estar sensacional, a conta tá cheia. Eu não tenho isso, que eu acho que tem a ver com o lance da competição. Tem o lance do alto rendimento. Eu não consigo me ver num rendimento baixo. Tem vídeos meus que eu já postei com vontade de tirar, assim, porque eu já não me enxergo daquela forma. Então a minha cabeça é essa. Mas isso é o meu jeito. Eu não critico ninguém que não seja dessa forma, que não tenha essas mentalidades. Esse é o meu mindset. Desde criança. Minha mãe implantou isso na minha cabeça muito fortemente. Legal, e isso eu não consigo ser diferente, entendeu? A minha mulher costuma dizer que eu sou muito autista, assim. Porque eu sou totalmente. Vivo no meu mundo, tudo que é tangível nele é isso que eu te disse. De certa forma, você achou o propósito do que você tá indo atrás.
o quão mais cedo eu acho que as pessoas que estão querendo seguir esse mesmo caminho ou algo parecido na música serem transparentes consigo mesmo e perceber qual que é meu propósito, você deixa de dar murro em ponta de faca, porque você não vai ficar falando que meu propósito é ter uma técnica incrível. Então, por que você tá focando em algumas outras coisas que não te ajudam em ter uma técnica incrível? E quando você é transparente consigo mesmo, você não tá tentando se enganar que você quer ser o rei do jazz, mas você também quer ser o melhor cara técnica no metal. Mas você também quer aprender umas levadas de MPB. Que é isso, cara? Né? Seja honesto com o que você tá querendo focar, fazer e faz. Olha outra sacada legal. Se no caminho você perceber que não era isso, incrível. Você já conseguiu eliminar uma coisa e perceber que não era aquilo que você queria, e aí você vai lá e foca pra outra, você tá mais perto de achar. Agora, se você não toma o primeiro passo, sinto muito te dizer, mas se você não toma o primeiro passo, tu não vai chegar, não. Exatamente, eu acho que esse é o pensamento, assim, sempre foi esse o meu pensamento. Pode ser que eu mude, né? Não sei, como eu disse, a vida ela é totalmente frenética, as coisas mudam, você muda, mas assim, eu tenho esse jeito, que nem essa semana eu tô tendo que entregar um monte de collab, né, que o pessoal chama. Cara, isso já tá me, tipo, tirando da paciência, porque eu não queria estar fazendo porra nenhuma de collab, eu queria estar só tocando guitarra, entendeu? Mas eu tenho que fazer porque faz parte. Então, assim, eu não queria, e um monte de gente me chama assim, eu já falo, cara, não dá. Porque o meu foco não é esse, eu não quero esses likes, não preciso disso, entendeu? O meu foco, eu quero melhorar como músico e daí, sei lá, daqui um mês se eu quiser fazer um vídeo, mas com isso, num nível muito alto do que eu acredito, tem que ser beleza. Legal. Mas pra mim essa quantidade de posts não é uma coisa que me fascina, por mais que alguém defenda, fala, não, mas existem os estudos que você tem que postar muito, porque você vai ter muito mais fluxo nas suas redes. Eu sei de tudo isso, eu sei, mas isso não me fascina. Ficar um bom tempo estudando, aí eu posto uma coisa, e aí a galera fica, aí beleza, eu passo outro tempo off, é o meu jeito, legal, entendeu? Legal. E não tem nada de errado, cara, você não vai ficar refém do algoritmo do Instagram, do YouTube. Exatamente. Essa semana que é uma semana que eu tô tendo que fazer esses collabs, que, claro, é legal, mas eu já fico meio assim, já fico, nossa, não vejo a hora de acabar, porque, tipo, eu quero voltar para as coisas da minha programação, que o foco é para tal mês, tipo, eu tô me preparando para lançar algo no começo de agosto, então isso me tira do foco, eu já começo a ficar neurótico. Então, assim, eu sou desse jeito, entendeu? Muito focado. Mas enfim, a gente fica por aqui, Roberto. Nossa, muito obrigado, cara, pelo esse papo. Eu me amarrei, foi um prazerzão te conhecer, falar com você. Já conheci o seu trabalho, né? Mas a gente nunca trocou uma ideia. E agora que você tá participando do meu podcast, pô, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Deixa aí pra galera suas redes sociais, que tipo de coisa você planeja fazer aí no futuro. Fala sobre o seu curso e também se tem algum tipo de projeto seu sendo lançado no futuro. Enfim, o palco é todo seu. Bom, pessoal do podcast Volume 11, foi um prazer estar aqui. Bom, minhas redes sociais, Instagram é a que eu sou mais ativo. Estou tentando ser um pouco mais aqui no YouTube, mas no Insta é Roberto Barros Cyborg. No YouTube é Roberto Barros também. E o que eu estou procurando lançar em breve, agora esse ano, vai ter o lançamento do Falasco, do DVD dele, que eu não sei quando vai ser, né? Não sei quando vai estar próximo. Estou em preparação para compor junto ao Edu o disco solo dele. Legal. Vamos compor e gravaremos esse ano. Esse disco é um disco que eu estou me dedicando desde outubro do ano passado a ele. Dedicando, que eu digo assim, desenvolvendo a minha linguagem mais e mais, e aí eu não mostro nada, guardo tudo. O disco é como se fosse a Olimpíada, né, pra mim. É onde eu vou colocar tudo que eu puder. Todo mundo sabe que não é o meu disco. Então, assim, esses são os dois pontos grandes deste ano. Tem também agora o meu curso extremo que vai sair no comecinho de agosto ou no final de... Eu vou ver uma data boa de cartão da galera, mas provavelmente ali de 5 a 10 de agosto. Também estou compondo meu disco, que deve sair no começo do ano que vem. Então é isso, esses são os planos maiores, assim. Legal. E, claro, hora ou outra eu posto um vídeo no meu YouTube, no meu Insta, então o pessoal pode ficar ligado aí. Que massa. É um pequeno spoiler do seu disco aí. Que estilo musical ele vai estar mais atrelado? O que a galera pode esperar ouvir de você lá? Então, é um disco brutal, né? Acabou. Estilo Roberto Barros, brutal. Não vai ser um disco que eu quero me encaixar em uma tribo, por exemplo. Não é um disco que eu quero me encaixar como um guitarrista de gente ou de heavy metal melódico.
é um disco que vai estar ali o que eu tô tocando hoje, e é isso, entendeu? Então eu gosto muito de technical death, eu gosto muito de jazz, música brasileira, pode ser que tenha algumas pitadas em uma coisa ou outra, nas que eu já compus tem muita coisa por baixo, assim, do riff, da harmonia, e assim, cara, e linguagem absurda. Tem uma outra coisa mais bonita, eu tenho que fazer nesse disco, porque minha esposa me pede muito. Ela fala, faz uma música bonita, né? Faz uma música bonita, então eu vou fazer uma música pra ela e pra minha filha. Que bom. Mas, tirando essas duas músicas aí, o resto é só destruição. Legal. E o time? Já tem em mente o time? Tem algumas pessoas, né? Eu não me defini ainda, porque como eu tô compondo, eu não sei. Eu fiz uma música 2 anos atrás com o Aquiles, e eu não lancei ainda, tá pronta, mas eu não sei, parece que eu já não me enxergo mais o cara de 2 anos atrás. Eu tenho esse problema terrível. E aí, não sei, talvez eu lance agora no segundo semestre, mas eu tenho medo de lançar e... não sei. Ou eu lanço e quando eu lançar o meu disco as pessoas já vão ver que eu evoluí, não sei. Que isso, cara? Você tem que pensar no que você pode hoje, e aí depois que você estiver lá na frente, você olha pra trás, tipo assim, eu fiz o que eu pude naquela época, né? Tem isso, cara, tem isso. Então, assim, provavelmente o Aquiles vai gravar uma coisa ou outra, mas também tem um batera de uma banda chamada Ni Oblivis Caris, que é uma banda de technical death metal. Legal. E o batera é um robô. Tipo, o cara é um extremista, assim, tipo, extremo na batera. E eu tenho umas 2 ou 3 músicas technical, assim, death metal no disco. Ele talvez seja o cara, porque essa música precisa mais de um blast beat. Legal. Né? Qual que é o nome dele? Dan Presland, que é dessa banda Ni Oblivis Caris. Legal. Tem um outro baterista também que é o Cream, baterista do Sept Flash. E de baixista? Tá, e de baixista com certeza o Rafael Dafas vai gravar muita coisa. Revelação aqui, galera, Diogo Mafra vai pro baixo. Eu confundi. Lembra que eu te falei que eu tenho problema com o nome, né? Mas com certeza o Rafael Dafas vai gravar muita coisa, eu vou gravar também muita coisa, e nas baladas eu devo chamar algum cara desse estilo, assim. Entendi. Talvez alguém do sax. Exatamente. No teclado, um cara que tá já meio que certo pra fazer parte e me ajudar nisso é o Léo, aqui de Cubatão, um amigo meu. E tem também um cara que eu quero entrar em contato, que é o tecladista do Flash God Apocalypse. Legal. E o pianista deles é um cara, assim, sensacional no piano e nos arranjos sinfônicos. Então é um cara que talvez eu contrate. Então esses são os nomes. Cara, muito bom, Roberto. Te agradecer bastante mesmo, porque esse episódio ficou do caralho, cara. Ficou muito bom. Vocês também podem me seguir em @jvrvilela no Instagram, @volume 11 pro Instagram do Volume 11, ou até mesmo o site do Volume 11, volume11.com. Muito obrigado mesmo e até o próximo episódio do Volume 11. João, tamo junto. Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima.